nós precisamos organizar, a partir aqui dos países latino-americanos, uma forma, de um lado, de unidade política entre os países latino-americanos, que seja de novo tipo, que seja diferente daquilo que foi anteriormente, e aí eu sublinho, esta unidade tem que passar necessariamente por um aprofundamento, por um adensamento das relações políticas, também diretamente com as suas populações. O que eu quero dizer com isso? Que, na medida em que Gustavo Petro reage às medidas de Trump, dizendo vou aumentar tarifas também, ele, ao estar dentro das bases e das regras do jogo, ele não avança num processo necessário de educação política que nós devemos ter aqui para a América Latina. É louvável o que ele faz sob um prisma daquela lógica erigida a partir da segunda metade do século XX, mas ela não responde mais às nossas necessidades no século XXI. O que eu quero dizer com isso? Que na lógica do que atua Gustavo Petro nesse enfrentamento aos Estados Unidos, ele poderia ter iniciado, por exemplo, essa subida de tom junto aos Estados Unidos, denunciando a presença das 7 bases militares que os Estados Unidos têm dentro da Colômbia, e convocando os países latino-americanos a se levantar contra essa ocupação imperialista dos Estados Unidos na região. Isso seria migrar para um outro patamar de enfrentamento, que não é esse de retaliação com relação às tarifas, ou discutir em qual avião os nossos deportados vão embarcar, ou se eles vão algemados, acorrentados, ou simplesmente travados dentro de aviões de carga. Porque todas essas condições são subhumanas. E nessa linha da subida de tom, uma outra virtude que poderia aparecer como medida, uma medida que denunciasse e expropriasse as empresas que os Estados Unidos têm em operação na Colômbia, uma tomada dessas empresas com uma convocação do povo, uma convocação dos trabalhadores, da população, para marcharem em apoio ao governo. Claro que isso não pode ser feito num estalar de dedos, não se faz de um dia para o outro, mas é necessário construir politicamente cada vez mais as condições para que essas medidas possam, de fato, ser tomadas. E esse processo aqui, ele exige levantar os graus de autonomia relativa que a América Latina pode ter. E isso também significa articular com outros países, sobretudo o Brasil, que deveria ser muito mais protagonista do que está sendo nesse processo. E aí, diante disso, nós temos as imensas dificuldades. Não se conseguiu convocar uma reunião da CELAC aqui essa semana. Então, o fato de não se conseguir articular uma reunião da CELAC também é um duro golpe sobre essa nossa institucionalidade. Mas eu diria, com um núcleo duro, nós precisamos rearticular essa institucionalidade latino-americana e começar a avançar em passos para poder enfrentar, sob um novo tipo, sob uma nova ótica, o que vem de ataques das potências imperialistas. Porque, dadas as condições políticas e econômicas deles, que estão muito débeis, muito frágeis, o peso dessa tentativa de retomada vai ser muito, muito forte sobre nós, países latino-americanos, Anderson.